Então, boa noite a todos. Estamos mais uma vez para pensarmos um bocadinho nas coisas da vida. E hoje o tema desta nossa conversa, desta exposição, é o homem no mundo. Ele é abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Ser Perfeitos. E sobre a questão da perfeição, que é algo a que, de certo modo, estamos destinados, Jesus chamou a nossa atenção para isso e fez-nos esse desafio. Obviamente, nós, quando pensamos em perfeição, não estamos a pensar em sermos iguais a Deus. Isso é completamente impossível. Deus só há um. Mas há um caminho que podemos percorrer e objetivos que podemos alcançar que nos aproximam, nos levam à perfeição possível. Uma perfeição relativa. E Jesus caracterizou-a dizendo a quem o ouvia que essa perfeição consistia em, de uma forma resumida, amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Portanto, 3 orientações que se traduzem, no fundo, resumidamente, em responder ao mal com o bem. E por isso é que para nós é muito difícil o caminho para essa perfeição. Mas, de facto, ele mostra, com estas palavras, que a essência da perfeição que podemos alcançar é baseada na caridade, na prática da caridade e do amor. Porque são eles que combatem os nossos grandes inimigos, o egoísmo e o orgulho. Portanto, podemos dizer que o grau de perfeição de cada um, em cada momento, é medido pela extensão do amor ao próximo que nós podemos dar. E tanto mais forte, quanto mais esse amor se dirige àqueles que são nossos inimigos, nossos desafetos, aqueles de quem menos gostamos ou com quem menos afinidades temos. Portanto, foi nesse sentido que Jesus, depois de dar esta explicação, disse a quem o ouvia: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E esta perfeição, esta perspectiva de amor que devemos perseguir, tem por detrás aquilo que se chama virtude. A virtude definida também no Evangelho segundo o Espiritismo como conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Aquilo que nós chamamos de virtude no singular é um conjunto, no fundo, de características no sentido do bem, de boas características que o homem pode ter para ser um homem de bem. O espírito François-Nicolas Madeleine disse o seguinte sobre o tema: admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolha. Essa virtude, a virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se perderam, pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Portanto, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Tenhamos cuidado com aquilo que pensamos e da forma como agimos. O homem no mundo é precisamente um dos capítulos desse ser perfeitos do Evangelho, onde os Espíritos nos fazem chegar, no fundo, tentar fazer-nos chegar a compreensão de qual deve ser a nossa postura, o que é que nós devemos ser nesta realidade material em que vivemos. E sobressai de tudo isto uma questão fundamental, que é a nossa permanente ligação ao mundo espiritual, mesmo estando no mundo material. Esse é o caminho. E dizem-nos que devemos purificar os nossos corações. Lutar pelo nosso progresso, purificando os nossos corações. E levai o vosso espírito àqueles por quem chamais, os bons espíritos a quem pedimos ajuda, e devemos disponibilizar-nos para receber a sua ajuda. Como eles dizem, encontrando em vós, para que eles encontrem em vós as necessárias disposições.
Estas necessárias disposições aparecem, se vocês se lembram, toda a gente já leu com certeza mais do que uma vez, a parábola do semeador, em que se faz um paralelo entre aquilo que é a palavra de Jesus e o seu efeito no homem, com o lançamento das sementes que o lavrador faz ao terreno e que medram e se desenvolvem ou não conforme o terreno que apanham onde são semeadas. E, portanto, no fundo, é encontrando em vós as necessárias disposições, é nós termos aquilo que se chama o terreno mental para receber de determinada forma essa ajuda que nos é dada pelo mundo espiritual. E, portanto, essa ajuda é tanto mais fácil chegarmos, quanto mais purificados estejam os nossos corações. Isto é, quando nós estamos em oração e, como eles dizem, elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, essa oração é tão mais eficaz quanto mais purificados nós formos. Isto é, quanto mais nos aproximarmos da perfeição. Quanto maior for o nosso grau evolutivo no sentido da moralidade, que é, de facto, o nosso grande objetivo nesta vida. E depois dizem assim, não julgueis, exortando-vos incessantemente à prece e à educação. Isso é uma coisa que perpassa o Evangelho, perpassa toda a doutrina. É, de facto, a nossa elevação, esta nossa preocupação com a purificação do nosso espírito, da nossa alma, quando estamos encarnados. Não julgueis que pretendamos que vivam uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Sacrificai às necessidades, portanto, aquilo que nós no dia-a-dia, nesta realidade, temos necessidade, sacrificai mesmo às frivolidades do dia, as coisas que não são tão importantes, mas que acontecem no nosso dia e que vivenciamos, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Portanto, esta frase, não queremos que levem uma vida mística fora da sociedade onde estáis condenados a viver, é realmente uma demonstração, uma chamada de atenção para a compatibilidade entre aquilo que é a nossa vida material, os pequenos prazeres da vida material a que temos acesso e, por outro lado, o trabalho de purificação, de espiritualização, de progresso moral que nós fazemos também nesta realidade. Eles não são incompatíveis, são complementares, desde que nós o façamos sempre com a noção clara de que temos um objetivo a cumprir na nossa vida, que é essa nossa purificação, é estarmos aproximados o mais possível de Deus em tudo aquilo que fazemos. Tudo aquilo que está à nossa disposição, não nos esqueçamos, é necessário para nós, não nos é proibido utilizar. E, portanto, temos que viver essas experiências materiais, tais frivolidades do dia, de uma forma que seja o mais elevado possível, nos aproxime o mais possível dos nossos mentores, da espiritualidade amiga, com Jesus na nossa mente, sem segundas intenções, não pensando no interesse próprio, não querendo prejudicar os outros. Enfim, na vida do dia-a-dia temos sempre que estarmos sempre atentos, muito concentrados naquilo que estamos a fazer, se queremos realmente atingir a felicidade o mais rapidamente possível. Dizem-nos eles que somos chamados a estar em contacto com espíritos de naturezas diferentes. Isto, de facto, é a grande dificuldade que nós temos. Estamos aqui nesta sala, todos, e cada um de nós, sobre um determinado assunto que possamos falar, provavelmente tem uma opinião algo diferente, uma perspectiva algo diferente. Uma pode ser mais errada do que a outra, mas todas têm razão de ser, tendo em vista quem a está a manifestar. Então, eles dizem-nos que, vivendo nesta realidade onde todos somos tão diferentes, mas contribuímos todos para um mesmo fim, que a nossa felicidade será, dizem eles, a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Esta vida em sociedade implica o exercício da caridade. A caridade é o conjunto de virtudes que vocês conhecem, na definição do Evangelho segundo o Espiritismo e na definição do Livro dos Espíritos em conjunto. E essa prática da caridade, a caridade é, eu chamo-lhe o braço direito do amor. Muitas vezes, aliás, nos textos da doutrina espírita, se fala em caridade e amor ao mesmo tempo, confundindo-se, entre aspas, muitas vezes esses dois conceitos. Mas isso exige que nós estejamos sempre atentos e procuremos cumprir aquilo que é o nosso dever, aquilo que está inscrito na nossa consciência, num dado momento, perante o nosso grau evolutivo. Aquilo que somos num dado momento. Sejamos-lo realmente. As dificuldades da vida material são, obviamente, relativizadas quando as colocamos na devida posição. Isto é, numa perspectiva de que a nossa vida é uma vida espiritual que tem um futuro infinito. E, portanto, seremos os herdeiros do céu que contamos os dias para entrar na posse dessa herança. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo aparece, no capítulo que agora já não sei qual é, mas aparece um tema sobre a melancolia.
A melancolia que tantas vezes nós sentimos sem nenhuma explicação, dizem-nos os Espíritos que é o nosso grande anseio em regressar ao mundo espiritual e voltarmos à nossa verdadeira identidade, porque nos sentiremos aí muito melhor do que aqui, neste mundo que é um mundo provacional de expiações que nós precisamos para fazer esse nosso progresso. Mas ansiamos verdadeiramente voltar ao mundo espiritual. Portanto, tantas vezes temos sensações psicológicas que não entendemos, tristeza e melancolia. Dizemos também os Espíritos que não a virtude, aquilo que nós queremos como virtude, que é essencial para o nosso progresso, não quer dizer que assumamos, como eles dizem, um severo e lúgubre aspecto. Não é estarmos sérios perante tudo, com uma sensação de preocupação, mostrar que realmente está uma coisa muito séria, que precisamos viver de uma determinada maneira. Precisamos viver de uma determinada maneira, mas não com esses sentimentos e com essa energia. Não consiste em repelir os prazeres que as vossas condições humanas nos permitem. Nós estamos aqui e temos isso à nossa disposição. Basta que reportemos todos os atos da vida a Deus. E diz, basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, e uma obra é qualquer coisa que nós façamos na nossa vida, quando começarmos ou acabarmos, elevemos o pensamento ao Criador e peçamos a sua proteção para obter êxito ou a sua bênção para essa obra, se já a concluímos. Então, dizem os Espíritos, que devemos remontar à fonte de todas as coisas. Portanto, o que é que nos dizem aqui? Nós devemos não ter uma perspectiva tão rígida, tão ríspida perante as dificuldades da vida, mas vivemos-la com alegria, com amor, com prazer, dentro daquilo que é, de facto, a vivência do bem, a procura do amor, a procura constante desse amor. Quando começardes ou acabardes uma obra, elevai o vosso pensamento a Deus, pedindo ajuda para ela ou agradecendo a sua realização. Portanto, de facto, isto traduz a importância da oração. Na vida material, há duas coisas que são muito importantes: o trabalho e a oração. Os Espíritos dizem isso. E a oração é louvar, reconhecer a existência de um Deus que é nosso Pai superior a nós, que nos guia, nos orienta e nos dá tudo aquilo que nós temos. É pedir, quando temos alguma coisa para fazer, em que sintamos a necessidade do apoio espiritual, e agradecer quando alguma coisa que nós queremos fazer ou fizemos se realizou bem. Mesmo quando não se tenha realizado tão bem quanto isso. Agradecer a oportunidade de vivenciar uma experiência que nos ajuda no progresso. Portanto, adorar a Deus sobre todas as coisas é fazer essa oração, é remontar e levar o nosso pensamento a Deus. E dizem eles, remontai à fonte de todas as coisas para que nenhuma das vossas ações deixe de ser purificada. Reparem, falam aqui em ações. Agir. Não é só conhecer, é agir. Porque, como diz Deus, como diz Jesus, a cada um segundo as suas obras. Portanto, a ação está sempre presente, a ação útil está sempre presente nos textos evangélicos. É claro que os deveres da caridade abrangem todos, nós somos todos iguais, somos tratados exatamente de igual maneira. Independentemente da nossa condição, temos todos os mesmos direitos e temos todos os mesmos deveres. Somos todos iguais perante Deus. E, portanto, terminando, diz-nos o Espírito que está a fazer esta comunicação e chamar-nos a nossa atenção para estas questões que têm a ver com a nossa vida no mundo material. Não imagineis que para viverdes em comunicação constante connosco, portanto com o mundo espiritual, seja preciso que vos silicieis e cobrais de sede, isto é, que vos martirizeis do ponto de vista físico, que estejais sempre numa situação de sacrifício. Não é isso que é preciso. O que é preciso é, sabendo que o corpo é um instrumento para o progresso da nossa alma, desenvolvemos também a nossa alma, simultaneamente com o nosso corpo. Tenhamos atenção a ele, mas o fundamental para o nosso progresso é o desenvolvimento da nossa alma. É desenvolver o nosso autoconhecimento, a nossa reforma íntima. Porque o Espiritismo ensina-nos e explica-nos que há uma ligação indelével, extremamente forte e importante entre o corpo e o espírito. E o espírito é que comanda o corpo. Então, não esquecemos de cuidar do nosso corpo para que consigamos utilizá-lo nesta realidade material e procuremos, de facto, o tal caminho para a perfeição, ser perfeito. Pois o corpo é
nesta nossa materialidade é, como dizem os Espíritos, o santuário da nossa alma. Portanto, cuidemos-o bem, sendo certo que temos que compreender, como eles nos dizem, que não somos mais perfeitos se martirizando o nosso corpo, não mudarmos a nossa perspectiva de vida, não mudarmos a nossa relação para com o outro, o entendimento da vida, não formos menos orgulhosos, não formos mais caridosos. Não adianta eu estar-me a sacrificar, a se viciar, a torturar-me, porque isso não leva rigorosamente a lado nenhum. Então, a perfeição está, de facto, no nosso trabalho anímico, no nosso trabalho espiritual, na tal purificação, na espiritualização que precisamos fazer em cada ação da nossa vida, mesmo material. Um livro que eu gosto muito, falo aqui N vezes nas minhas palestras, que é o Renovando Atitudes do Espírito Hamed, porque ele traz um conjunto de orientações baseadas no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita, muito direcionadas para a realidade da vida. Nós estamos aqui, de facto, a falar do homem no mundo e, portanto, é nesta nossa realidade que estamos a viver agora que nos devemos concentrar nesta perspectiva que somos seres espirituais e estamos aqui nesse esforço de procurar melhorar a nossa condição. Nesse texto, Hamed chama-nos a atenção, dizendo que todos nós, aqui no planeta, nos nossos processos reencarnatórios sucessivos, somos, digamos, abençoados com determinadas vocações e com determinados talentos. Temos que perceber que o estarmos na vida em sociedade, em contato com todos tão diferentes uns dos outros, implica que cada um haja, interaja, atue da forma como entende que as coisas são naquele momento, de acordo com a sua compreensão. E, portanto, nós temos a necessidade, cada um de nós, de ser como é, com esses nossos talentos, essas nossas vocações, essas nossas capacidades, e aceitar que os outros também são como são, diferentes de nós. E é deste conjunto, realmente, vivendo com essa, como diz Hamed, com essa naturalidade, procurando respeitar e desenvolver as nossas capacidades, por vezes tão diferentes daqueles com quem convivemos socialmente, que torna a vida enriquecedora pela diversidade. Em conjunto, fazemos muito mais com estas diferenças. O que é que são talentos e o que é que são vocações? Ele diz, talento é, definição, são impulsos naturais da alma adquiridos pela repetição de fatos semelhantes através das vidas sucessivas. Portanto, é o nosso treino de vida. As vidas sucessivas, como nós desenvolvemos os nossos instintos, que se tornam automáticos, como vamos desenvolvendo a nossa moralidade, desenvolvemos também os nossos talentos, que resultam das nossas experiências em cada uma dessas vidas. Vamos integrando em nós e são as nossas capacidades, onde nós somos melhores. São os nossos talentos. A vocação é a voz que chama. É uma palavra que vem do latim vocatus, que quer dizer convocação, um chamado. Portanto, vocação. A vocação é algo que nos desperta a atenção, que nos desafia para fazer determinadas coisas que ainda não dominamos e nas quais não temos talentos. Pois bem, não negar os talentos e acorrer a esses chamados vocacionais é o que nos vai conduzir a adquirir novos talentos. Portanto, é sermos naturais na nossa vida, não contrariar aquilo que nós somos, porque não precisamos fazer isso, cada um de nós é diferente, então há certeza de que cada um vai contribuir para o conjunto de uma forma diferente e complementar. Então, sejamos aquilo que somos, e o que está ao meu lado é aquilo que é, e vai agir de acordo com isso. E vamos entender-nos, esse é o grande esforço de fraternidade que nós precisamos desenvolver. Portanto, somos de facto todos convocados a agir no social por esta necessidade evolutiva. E Hamed chama-nos a atenção. Jesus fazia a mesma coisa. Jesus de Nazaré vivia à sua época uma vida mística e distante da sociedade. Não, ele convivia fortemente com a sociedade. Ele ia a festas. Ele convivia com pessoas que não conhecia. Aceitava dádivas, refeições em casas que não conhecia. Portanto, ele estava sempre disponível para estar com aqueles que mais necessitavam. Ele convivia sistematicamente. Não estava isolado. Vivia em sociedade fortemente e demonstrava a importância disso. E, portanto, nós somos, cada um de nós, sui generis, somos diferentes. Somos todos iguais, mas somos todos diferentes. Hamed termina dizendo assim, o nosso ânimo de viver em sociedade depende de colocarmos em prática as nossas verdadeiras capacidades e vocações da alma. E essa palavra ânimo, o ânimo de viver em sociedade, quer dizer
alma, vem do latim animus. E, portanto, no círculo social do mundo, numa vida material, vivamos com a alma, vivamos com o nosso espírito. Cá está a ligação forte sempre, coerente entre a vida material e a vida espiritual. Mesmo quando estamos aqui na vida material, estamos sempre, por mais que queiramos ou não, sempre ligados também ao mundo espiritual. Essa ligação pode ser mais ou menos consciente e mais ou menos útil, mas existe sempre. E Jesus, no capítulo também do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Observar os Pássaros do Céu, diz assim: porque é que nós nos preocupamos tanto com as coisas materiais? O que é que vamos fazer amanhã? O que é que vamos comer? O que é que vai ser a nossa atividade? O que é que nos vai acontecer? O vosso Pai sabe aquilo de que tendes necessidade. Portanto, o conselho de Jesus é: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas nos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia da manhã, que é uma coisa que nós, aqui na nossa vida, estamos sempre muito preocupados com o futuro. Nós não dominamos o futuro. Não vos ponhais inquietos pelo dia da manhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Não devemos, portanto, entender nestas palavras: não vos preocupeis com o dia da manhã, que não temos que nos preocupar com o dia da manhã no sentido absoluto. Nós temos que nos preocupar com a nossa vida e procurar geri-la da melhor forma possível. Mas o que a espiritualidade nos quer dizer é que nós devemos procurar, de facto, dar importância às coisas que são espirituais e diminuir a importância das coisas que são materiais, reduzindo-as àquilo que é absolutamente essencial para nós. E a espiritualidade espera, estando disponível, quando diz: não se preocupem com o que vai acontecer amanhã ou com o que vão comer, quer dizer que a providência divina zela sempre por nós. Sabe sempre, como dizia há bocadinho naquele texto, Deus sabe sempre o que é preciso para nós. Então, não nos preocupemos nesse sentido. Ponhamos nas mãos da providência divina aquilo que nós não conseguimos dominar. E trabalhemos que aquilo que é exigido de nós no sentido da nossa melhoria. Muitas vezes os espíritos não nos ajudam com coisas materiais objetivas, ajudam-nos fundamentalmente com ideias, com energias que nos vão ajudar a conseguir ultrapassar as nossas dificuldades e atingir os objetivos materiais de que necessitamos. O que muitas vezes nos acontece é que nós não entendemos isso e, portanto, nunca estamos satisfeitos só com aquilo que é necessário. Pretendemos o supérfluo, aquilo que é para além do necessário. E então isso é que nos causa sofrimento, porque é absolutamente ingerível. É isso, no fundo, que este texto, sob o título Observar os Pássaros do Céu, nos quer dizer: não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Portanto, a nossa preocupação com essa purificação, com a nossa espiritualização, com a evolução, no sentido do amor. A vida é fundamentalmente isto. A vida é isto. Até lá chegarmos, a vida é isto. É a nossa luta, o nosso objetivo. Nós somos, no mundo material, todos nós, a natureza, os animais, as plantas, seres espirituais encarnados e desencarnados, somos geridos pelas leis divinas, também ditas leis naturais. Por isso a média diz: vivam com naturalidade. Tudo que existe é natural, não há nada que seja milagroso ou extraordinário. E a lei fundamental para a nossa vida é a lei do trabalho. A lei do trabalho é aquela que leva ao progresso. E o progresso é aquilo que nós precisamos fazer e está inscrito na nossa matriz anímica, naquilo que nós somos. O trabalho desenvolve a inteligência e a inteligência, por sua vez, permite desenvolver a moralidade. Esta vida quer ser uma vida de trabalho, porque o trabalho traz um conjunto de virtudes, como nos diz Divaldo, um conjunto de condições que nos ajuda a ultrapassar as nossas dificuldades, mas já é preciso que nós tenhamos verdadeiramente atenção e a noção de que precisamos aprender sobre tudo aquilo que fazemos. Precisamos desenvolver o nosso conhecimento, a nossa intelectualidade para nos conduzir e ajudar no caminho da melhoria da nossa condição moral. E então, Goethe, um poeta e filósofo alemão, dizia: não pode haver nada pior do que um indivíduo com grande dose de boa vontade, mas sem discernimento de ação. As duas juntas é que funcionam. Mas entre as duas é preferível ter conhecimento do que ter boa vontade.
Nivaldo dizia, nos trabalhos espíritas, que é preferível um trabalhador que saiba o que está a fazer e tenha menos boa vontade do que o contrário. Portanto, isto tem a ver com o trabalho, porque o trabalho é atenção, é cuidado, em aprendermos tudo aquilo que seja possível, em desenvolver a nossa curiosidade, para sermos melhor do ponto de vista do conhecimento e, portanto, esse conhecimento conduz-nos à nossa moralidade. Desenvolve-nos a nossa purificação espiritual. Reparem também que no mundo do trabalho acontece muitas vezes, naturalmente acontece porque é necessário haver organização, é necessário que haja disciplina no trabalho, na vida, e portanto há sempre os superiores e os inferiores. E o Evangelho também nos chama a atenção para o cuidado que devemos ter como superiores, porque é uma dádiva que nos é dada por Deus e pela qual vamos ter que responder como é que utilizamos essa superioridade perante os outros. Porque nós somos todos e nós somos todos iguais e a fraternidade deve imperar. Então a superioridade é numa determinada perspectiva. Deve ser bem usada no sentido de potenciar o crescimento do outro. Também nos chama a atenção os espíritos que, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também tem deveres a cumprir da mesma maneira. Cada um no seu lugar. E, portanto, ao inferior, muitas vezes, é ainda mais difícil cumprir essas suas obrigações quando o superior não cumpre as dele. Mas o Espiritismo ensina-nos que nós devemos ter o nosso caminho e devemos seguir aquilo que é o nosso dever, a nossa percepção da realidade da vida e procurarmos estar de acordo connosco próprios. E se estamos a procurar melhorar a nossa condição, não devemos agir em reação àquilo que o outro faz. Sigamos o nosso caminho de uma forma serena, porque o julgamento não nos cabe a nós. Então, mesmo quando somos maltratados pelo nosso superior, devemos fazer a nossa função de uma forma sincera, honesta e verdadeira, de acordo com aquilo que nos é exigido na nossa vida de trabalho, do dia a dia. Depois aqui, nesta vida material, em que a sociedade é tão importante como nós estamos a ver, para conseguirmos desenvolver-nos e desenvolver-nos em conjunto, individualmente e em conjunto, a vida em família é, de facto, o núcleo essencial desta nossa realidade material. Porque é uma via que é educativa e que é regeneradora. Nós estamos na família, muitas vezes com aqueles com quem temos que nos acertar. E, portanto, é muito difícil, porque é um trabalho constante. É isso que nos prepara para a vida em sociedade que nós estamos aqui a falar que precisamos. Esta nossa condição tem uma coisa fantástica que conquistamos com o princípio inteligente que nos foi atribuído pela divindade. Que nos tornou este ser inteligente, espiritual, moral. É o livre-arbítrio. Porque é o livre-arbítrio que nos permite fazer as nossas escolhas com esta independência que tem a ver com as nossas necessidades individuais de progresso no bem e que nos torna responsáveis pelas nossas ações. O nosso julgamento, o nosso céu e o nosso inferno resulta deste livre-arbítrio na nossa vida. E esse livre-arbítrio é tanto maior e, portanto, somos mais capazes de exercer à medida que formos evoluindo moralmente. Quando somos espíritos perfeitos, temos o nosso livre-arbítrio de uma forma completa. Quando somos espíritos imperfeitos, quando começamos no mundo material como criança, por exemplo, temos o nosso livre-arbítrio limitado, o que é perfeitamente natural. Não é uma injustiça, é uma necessidade. E, portanto, no fundo, as leis divinas têm no topo delas aquilo que é o chapéu para aquilo que é a nossa vida, aquilo que os espíritos chamaram de lei de justiça, amor e caridade. E que é traduzida por uma frase de Jesus: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isto é o que resume a lei de justiça, amor e caridade. Que Kardec traduziu, como vocês sabem, para a doutrina espírita. Lá está a tal paralelismo, a tal similitude, a tal ligação muito forte entre caridade e amor. Kardec traduziu em fora da caridade não há salvação, que é o lema da doutrina espírita, como vocês sabem. Todos os prazeres do mundo são regulados por leis divinas que estabelecem limites em função das reais necessidades humanas e dos anseios da nossa alma. Aqui uma questão de equilíbrio. Transgredir estes limites é buscar nos excessos das paixões e de outros vícios o sofrimento e a dor. Não nos contentamos com o necessário, queremos o supérfluo, utilizamos mal esse supérfluo e sofremos. É simples. A busca da felicidade, que é aquilo que nós queremos, é a nossa grande meta. Mas só somos felizes quando agimos de acordo com a lei divina ou natural, que é a lei do amor. Portanto, que comportamentos é que nós adotamos na nossa vida, no nosso dia-a-dia?
como é que nós agimos, como é que desenvolvemos a nossa ação perante tudo aquilo que já sabemos, somos coerentes com aquilo que sabemos, praticamos aquilo que sabemos ou não, que escolhas é que nós fazemos, elas são as mais adequadas para a nossa felicidade? Procuramos verdadeiramente isso? Divaldo dá-nos um conjunto de orientações numa palestra que faz precisamente sobre a felicidade na vida, que ele chamou diretrizes para uma vida feliz, e diz-nos em meia dúzia de orientações em que ele começa por falar naquilo que é essencial para esta nossa perspectiva da vida e para estarmos nela. Nós estamos na busca da verdade. Aquilo que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é isto que nós estamos a perseguir. Nós queremos segui-lo no sentido das suas orientações para a vida, para de facto procurarmos ser felizes tão rapidamente quanto possível. Então, Divaldo, que isso só é possível, como aliás o livro de Espíritos nos diz, batalhamos aqui isto aqui N vezes, mas se cada um pensar nisto verdadeiramente, entende que o único caminho para conseguirmos prosseguir nesse progresso é o autoconhecimento, a autoiluminação. Não há outro. É conhecermos a nós próprios para nos desenvolvermos, percebermos onde estamos e o que precisamos fazer. Ninguém vai fazer o trabalho por nós, nem a nós compete fazer o trabalho dos outros. Então, esta é uma questão de trabalho, de concentração, de análise muito profunda, de compreensão de nós mesmos para fazer esse trabalho. E essa procura da felicidade, diz Divaldo, tem meia dúzia de coisas que podemos fazer muito simples, devem ser nossas orientações para a vida. Amar. É a primeira de todas e mais simples, mas mais complexa pela nossa natureza ainda imperfeita. Depois, trabalhar. O trabalho proporciona o progresso como nós vimos. A nossa felicidade está na razão direta do progresso, porque o progresso é um progresso moral. E o progresso é conseguido pelo trabalho, ou muito pelo trabalho. Depois diz-nos Divaldo, devemos mudar de atitude mental, procurando a confiança irrestrita em Deus. Isto é fundamental, é muito importante. O que é a confiança irrestrita em Deus? Confiança irrestrita em Deus é ter a nossa fé fortificada. A doutrina espírita e o Evangelho de Jesus fortifica a nossa fé. Se a compreendermos verdadeiramente e nos compreendermos a nós próprios na vida, nós fortificamos a fé, compreendemos a grandeza de Deus, a grandeza da vida, a grandeza da natureza, como Jesus falava há bocado. A beleza da natureza, a espiritualidade superior, procura sempre a beleza, porque o amor é pleno. Então, essa fé que nós vamos fortificando com este nosso conhecimento, com a interiorização desta necessidade de nos purificar, de sermos mais virtuosos, é aquela que nos ajuda neste progresso, perante as dificuldades maiores que nós tenhamos. É a fé que nos sustenta, que nos ajuda. E então, suportada, como eu disse, na nossa viagem interior, no nosso autoconhecimento, em nos conhecermos, em percebermos onde é que estamos, o que precisamos fazer e como é que nós entendemos esta nossa relação com a espiritualidade. Portanto, é preciso desenvolver auto-coisas, auto-amor, auto-respeito, auto-perdão, para estarmos compreendendo isso, compreendendo as nossas dificuldades e como é que as ultrapassamos no sentido do bem, podemos também ajudar os outros quando percebemos que os outros estão em situações semelhantes a nós. Nós somos todos diferentes, mas somos todos iguais, no fundo, estamos no mesmo caminho. Portanto, são questões como esta. Ser um batalhador incessante contra as más inclinações, como diz o Espiritismo, o espírita, o verdadeiro espírita é aquele que luta contra as suas más. É uma luta constante, concentração constante, trabalho constante. Procuremos vigiar aquilo que de mal está em nós e que se quer manifestar. E como dizia também Divaldo, então continuamos o mau pensamento substituindo por um bom pensamento. Devemos ter sempre um livrinho com os bons pensamentos para nos ajudar na nossa vida, nas nossas dificuldades. Porque os maus pensamentos assumem naturalmente que nós somos imperfeitos. Então, para o mau pensamento, vamos imediatamente ao nosso livrinho mental e pensemos numa coisa maravilhosa que nos aconteceu ontem, hoje. E esse vai apagar o mau pensamento. E ficamos bem equilibrados. São coisas muito simples. Dependem da nossa atitude, da nossa forma constante. Não requer trabalho e concentração. Não fazer o mal em nenhuma circunstância. A nossa luta é procurar fazer o bem sempre. Não ter um sentimento de culpa pelos erros que cometemos. O sentimento de culpa é terrível, nos amarra ao passado. E nos impede de fazer o nosso progresso. Então, aquilo que fizemos, por ignorância ou por erro, mesmo sabendo que cometemos o erro, distraímos-nos, perdemos a nossa concentração, vamos procurar utilizar isso para melhorar. Eu fiz isto outra vez, então não me vou esquecer, nota mental, eu não vou repetir este erro. É para isso que serve. Por isso é que nós dizemos, agradeçamos o que de mal nos acontece. Porque
porque é isto que nos faz crescer, nos faz tomar consciência daquilo que precisamos mudar. A nossa vida é isto. É este esforço de melhoria contínua. E, como diz Jesus, amai os vossos inimigos, tenhamos os nossos inimigos connosco, ao nosso lado, para que nos consigamos acertar com eles no caminho. Divaldo dizia: dívida que não se paga, volta com juros de mora. Melhor ter um inimigo encarnado do que desencarnado. Não reaja, concilie e ora, ajuda o seu inimigo a mudar e traz-lhe paz. Portanto, é a noção do amor ao inimigo, do perdão que concedemos e do perdão que devemos também aceitar pelas nossas faltas quando ele nos é concedido. Portanto, temos aqui um conjunto de orientações muito simples, que são de senso comum, porque a nossa vida é muitas vezes bom senso, e o bom senso é a noção de bem que nós temos em nós. Porque é isso que nos traz serenidade, nos traz paz, nos traz tranquilidade e equilíbrio. É essa energia, quando nós estamos bem, sentimos-nos bem. Quando estamos de facto desequilibrados, há sempre qualquer coisa com que não estamos confortáveis. Quando não estamos confortáveis com qualquer coisa que estejamos a fazer ou a pensar, ela está errada. Porque a nossa matriz é a matriz do bem. É aquilo que nós temos inscrito em nós. Portanto, esse é o nosso guia, a nossa orientação, a nossa consciência, o nosso sentido de ver. Portanto, sejamos atentos, basta estarmos atentos para perceber o que precisamos fazer. Concluindo e resumindo, as leis divinas ou naturais regem a vida no universo em todos os seus componentes, desde os comportamentos da natureza aos comportamentos do homem, dos espíritos encarnados e desencarnados. A sua adoção, a adoção dessas leis divinas, determina e caracteriza o grau evolutivo de cada um, individualmente ou dos grupos sociais, desde a família ao país, ao continente, ao planeta todo, ao universo. A evolução é demorada e cada um a promove a partir da sua individualidade, transpondo-a para o todo. É o nosso contributo para o progresso geral. É aquilo que vem da nossa individualidade, como vem da individualidade do outro e do outro e do outro. Jesus e o seu Evangelho, traduzido para nós pela espiritualidade através da doutrina espírita, explica-nos a vida, a nossa imortalidade, o processo reencarnatório e a lei de causa e efeito subjacente, que está na base da evolução do espírito. Somos hoje aqui no planeta espíritos imperfeitos. Na escala espírita, Kardec nos apresenta o livro dos espíritos, questão 100. Somos espíritos imperfeitos, procuramos seguir Jesus, que é o nosso modelo e guia, como também nos diz o livro dos espíritos. Tenhamos presentes que Jesus já foi como nós. E que nós seremos um dia como ele é. E esse conhecimento dá-nos força para prosseguir o nosso caminho de melhoria. Temos a certeza que vamos ser assim. Ele é um exemplo de que nós vamos ser assim. Não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta. Dá-nos força e coragem para a luta evolutiva, sobretudo no domínio da nossa moralidade. Desaparece o medo da morte. Porque a vida continua sempre, de forma contínua e interminável, com as sucessivas transições entre o mundo material e o mundo espiritual, até sermos perfeitos. A fé necessária para o exercício do amor e da caridade no nosso estado evolutivo atual é reforçada com este conhecimento. O Evangelho de Jesus é o maior remédio que nós temos para as nossas dores e sofrimentos. Estamos com um problema, desorientados, desequilibrados. Eu estava ali a ler um texto deste livrinho, Filho de Deus, da Joana de Ângeles. E no capítulo 17, Deus sabe. Leiam, porque é muito interessante. Nós nunca estamos sozinhos. Nós temos esse apoio constante e a fé que nós desenvolvemos é isso. Compreendemos que a nossa vida atual, com as escolhas que fazemos, da responsabilidade de cada um, de acordo com o seu livre-arbítrio, como nós sabemos, determina ou condiciona a nossa vida futura. Nós temos que perceber que o importante da nossa vida é o presente. Aquilo que estamos a vivenciar em cada momento é o importante. Porque o presente traz-nos o passado daquilo que é importante. Obriga-nos, vivenciando com atenção, a esquecer o passado que não nos interessa, o passado obsidiante, daquelas coisas a que ficamos presos e que se não temos atenção, ficamos mesmo lá presos. Não avançamos. Portanto, trabalhar no presente obsta a isso.
E o conhecimento que temos garante-nos uma coisa, trabalhando no bem, no presente, em cada momento, com atenção, aproveitando todas as oportunidades que nos estão sempre a ser dadas, e que tantas vezes, por exemplo, não estamos com atenção, nós estamos a preparar para o nosso melhor futuro. Estamos a preparar o nosso melhor futuro. Portanto, o presente é essencial na nossa vida. Vivamos-o. Não estejamos no mundo da lua, não pensemos em coisas artificiais, não imaginemos coisas fantásticas que nós não dominamos, não temos a possibilidade de controlar. Podemos controlar é a nossa ação neste momento perante as situações que nos surgem. Elas ajudam-nos a ultrapassar o passado errado, a utilizar do passado aquilo que é bom e a preparar o nosso futuro no melhor sentido possível. Compreendemos que os valores verdadeiros são os da alma e não os materiais. Porque a perspectiva que temos da vida futura determina o nosso grau de afastamento das coisas materiais. No Evangelho aparece como um texto que eu já li aqui várias vezes, eu referenciei várias vezes, é o ponto de vista. O ponto de vista que é este ponto de vista da nossa vida, o que é que nós somos seres espirituais, com o futuro para o qual caminhamos. Vamos para lá. Isso ajuda-nos a olhar aqui de uma forma diferente, quer dizer, a dar menos importância a estas coisas, a utilizar apenas aquilo que necessitamos. E, portanto, com esta visão, a nossa vida futura, há de espírito perfeito no mundo espiritual, que condiciona e determina a nossa conduta da nossa vida atual. Reparem, a vida material e a vida espiritual formam um todo que é absolutamente coerente. E nós, mesmo na vida material, como estamos aqui, temos uma série de situações que nos levam, nos convidam e nos, entre aspas, obrigam a viver também no mundo espiritual. A começar na emancipação da alma durante o sono, na ligação ao nosso anjo da guarda que está sempre connosco, às equipas espirituais de socorro que nos apoiam nas situações de dificuldade, à doutrina espírita do Evangelho de Jesus que está à nossa disposição numa situação de dificuldade. Abro o Evangelho, leio um texto e tem logo lá um ensinamento para mim, para aquela situação. Não preciso estar a escolher. Oração, trabalho, serviço ao outro, ligações todas ao mundo espiritual. A importância da oração, ainda aqui há 2 palestras atrás, foi aqui salientada pelo Júlio. Procuremos adotar as leis divinas na condução da nossa vida. Vivamos a nossa vida com naturalidade. Não forcemos aquilo que está fora do nosso alcance a resolver. Com fé, certeza inabalável que tudo está certo, esperemos com paciência. A divina providência não nos abandona e tudo terá solução. Entreguemos esses problemas nas suas mãos e, de resto, façamos a nossa parte do trabalho, que é tão mais importante quanto mais espíritas nós formos. Todos aqueles que são trabalhadores espíritas, simpatizantes com a doutrina, que entendem e acham que é uma boa orientação para a sua vida, devem agir no apostolado moderno de Jesus. Se pensarmos cada um de nós, desenvolver uma ação de esclarecimento junto de um ignorante, desenvolver uma ação caritativa de ajuda a um necessitado, relação um para um, num mundo como é o planeta Terra, se cada um fizer isto com o outro, o planeta Terra é perfeito. 50% de um lado, movimentam os 50% do outro. Atingimos os 100%. Porquê é que isso não acontece? Porque ainda não há um para um, a relação não é essa. Aqueles que já são esclarecidos são muito menos ainda do que aqueles que não o são. E muitos desses que não o são mais do que contra, são incrédulos, não acreditam. Mas não importa ser ateu ou não ser ateu. Porque as leis divinas tratam todos exatamente da mesma maneira. Se calhar o ateu, aquele que não acredita na vida futura, que é mais materialista, quando desencarnar, vai perceber, olha, afinal estava errado. Vai perceber que está errado. Portanto, não interessa que seja ateu ou não seja ateu. Somos todos tratados de igual maneira pelas leis divinas. E, portanto, esta condição leva-nos a um trabalho acrescido que é, não há relação de um para um, então temos que trabalhar junto de mais irmãos que precisem desse conhecimento. Para conseguirmos melhorar rapidamente a condição do planeta e evoluir para o planeta da regeneração. Portanto, como dizia o Papa em Lisboa quando esteve aqui nas Jornadas da Juventude, todos somos precisos. Todos contribuímos de algum modo, independentemente da nossa religião ou raça, para a mesma coisa que é a evolução da humanidade.
E precisamos, como ele dizia também, precisamos treinar a prática da caridade e do amor. Treinar como um atleta treina. Ele até falou no futebol para comparar. Portanto, é isto que nós precisamos fazer. Cabe-nos, no fundo, semear sem esperar a colheita. Porque a colheita é de cada um. Cada um fará a colheita como quiser. A semeadura é obrigatória, mas a colheita é facultativa. Portanto, o homem no mundo é aquilo que nós somos agora aqui. Tem como grande orientação para ser feliz a sua ligação ao mundo espiritual, a sua purificação. Está sempre presente, que é a nossa essência. Nós somos espíritos. Agradeço assim a vossa atenção.